Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Boas Novas em São Felipe, Rondônia. Hoje teremos um culto especial porque eu quero compartilhar com vocês as conferências bíblicas que aconteceram agora essa semana lá em Curitiba. Então, espero que vocês possam ter um bom tempo em meditação da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por podermos estar juntos aqui, através desse vídeo, em meditação na sua palavra. Eu peço que o Senhor toque em nossos corações para possamos fazer aquilo que é a sua vontade, agradar ao Senhor e levar a sua palavra para outros. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Convido vocês para meditar também no hino que vamos cantar agora. Fixa o meu coração, Pai, em ti, somente. Faz-me buscar tua presença, Senhor. Fito meus olhos em ti, ó meu Mestre. Dou ao Senhor todo o meu amor. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Pai, me forma para ser o teu servo capaz, que teu amor seja o meu motivar. Faz-me seguir-te humilde e submisso, que só o Senhor possa me alegrar. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Bom dia, irmãos. É um prazer estar contigo hoje de manhã. Temos tido vários tempos separados, mas graças a Deus, Deus tem permitido nos estarmos aqui reunidos. Gostaria de fazer um anúncio. Amanhã e sexta-feira vamos começar meia hora mais cedo porque temos tempo de oração. Então, em vez de... O culto vai começar ao mesmo tempo, 9 horas, mas 8h30 os alunos devem estar aqui para o tempo de oração. É algo importante em nossas conferências, orar pela conferência e outras coisas importantes, inclusive seus pedidos pessoais. Então, amanhã e sexta-feira, 8h30. Então, bem-vindos à nossa conferência bíblica 2021. A gente não sabia se ia ser possível estar aqui presente fisicamente, mas Deus tem permitido isso. Temos um preletor aqui ao vivo e outro está morto. Não, ele está em casa, mas graças a Deus por esses irmãos que têm dado do seu tempo para estar conosco. O pastor Will Forn é um missionário aqui no Brasil, 35 anos, agora administrador também. Ele não tinha muito para fazer, né, no trabalho, então a missão deu para ele um pouco mais para fazer. Então tem desempenhado esse cargo ajudando os missionários em nosso campo, a nossa missão. Está atualmente em Calcaia do Alto, faz 5 anos, fundando uma igreja, trabalhando ali com um dos nossos formados
Rodrigo e Sheila, ele diz que estão fazendo um bom trabalho, então isso nos deixa bem felizes de ouvir os nossos formados. Então é um prazer ter ele aqui juntos. Eu conheço ele desde o tempo do seminário, ele forma um pouco à frente de mim, ele prestou atenção nas aulas, eu não, então por isso minhas dificuldades. Mas é um prazer ter ele junto, então prega a palavra de Deus para nós, irmão. Bom dia. Fico feliz também para ver vocês aqui. Às vezes eu falo, eu sou mais brasileiro do que muitos, porque cheguei aqui em 88. Então, 35 anos inclui também um tempo de recolher o sustento. Juntei com a missão. Mas olha, irmãos, prazer em vê-los, agradeço a sua presença. Eu fiquei um pouco preocupado pregando para uma sala vazia, complicado, ninguém dá risada nas piadas, você não sabe se alguém está ouvindo, mas obrigado. Então, de vez em quando, você faz um gesto para me dar apoio, agradeço. 2 Reis, capítulo 4. Então, desde pastor Eduardo mencionou isso, é certo, eu estudei com ele. Ele é 2 anos mais novo do que eu, mas chegou no Brasil antes de mim, se não me engano. Conheço o irmão dele, Sean, a família, então temos conhecido, trabalhamos na mesma região, eles em Sorocaba, nós em Grande São Paulo, por muito tempo, foi um prazer. Não é a primeira vez que eu visitei esse lugar. Seminário Batista Regular do Sul é uma coisa legal, uma instituição que tem sido uma bênção para nosso ministério. Quase todos os pastores que estão pastoreando nas igrejas que nós estabelecemos são formados desse seminário aqui. Acho que são todos. Alguns não eram diretamente para nós, alguns passaram por outros caminhos, mas tem sido uma bênção. Esse seminário é um prazer ajudar nessa conferência. 2 Reis, capítulo 4 é o nosso texto. Eu quero falar hoje de manhã e toda essa semana durante a conferência sobre o tema de serviço e trabalho em conjunto. O pastor Eduardo mencionou que eu estou trabalhando com Rodrigo e Sheila. Olha, é uma bênção, especialmente Sheila. Rodrigo também, mas... Estou brincando. A igreja está encantada com eles e eu dou graças a Deus pelo trabalho que eles estão desempenhando. 2 Reis, capítulo 4. Existem servos grandes, servos famosos. Vamos fazer rapidamente, vamos fazer uma lista de servos bíblicos famosos, conhecidos. Nós temos o servo de Abraão, Eleazar. Temos o servo de Potifar, chamado José. Temos o servo de Nabucodonosor, Daniel. Temos o servo não muito útil de Filemão, Onésimo, mas virou servo fiel do apóstolo Paulo. Quem era o servo de Moisés? Josué. Quem era o servo do rei Saul? Davi. Dê resposta antes de falar. Elias, o grande profeta, tinha um servo bem conhecido, Eliseu. São todos esses servos importantes. Irmãos, o servo de um nobre senhor tem uma chamada nobre. A pessoa chamada para uma área de ministério e serviço vai compartilhar a honra e o destaque daquele ministério. E vamos hoje meditar sobre um servo em 2 Reis que manchou a sua chamada e perdeu seu privilégio e a sua posição. Então eu vou colocar meu relógio aqui porque aquele lá, ok, porque já terminei quase. Segundo aquele lá. Esse aqui não funciona, é só calendário. Vamos orar. Nosso Deus, desejamos ser obreiros úteis, usados, abençoados
e uma fonte de bênção para outras pessoas. Use esse texto hoje para nos treinar, orientar e corrigir, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui em capítulo 4 de 2 Reis, um servo que vai aparecer em nossa leitura. Vamos começar no versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, estava para comer. Ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chame esse sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fala a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mentas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou ao seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntava ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez a ela bardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não se detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vá. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e o pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama.
Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subia à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ela a chamou e ele a chamou. E apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou a seu filho e saiu. Irmãos, essa história, você lembra da sua infância talvez, é uma história sobre vários caráteres, mas um dos importantes é Geazi, que não recebe tanto destaque. Irmãos, pense comigo, a oportunidade de Geazi. Ele era servo, a oportunidade, ele era maravilhoso, ele era servo do homem de Deus. Essa frase, homem de Deus, está usada várias vezes no Velho Testamento, destacando profetas, geralmente. Nenhum caráter no Velho Testamento recebe esse apelido mais do que Eliseu. 28 vezes ele está chamado o homem de Deus. Ele era o homem de Deus da sua geração. E Geazi tinha o privilégio de andar com ele, servi-lo e ficar perto, ouvindo seus pensamentos e as suas pregações. Eliseu, sem dúvida, a maior personagem da sua geração. Ele era um homem compassivo. Quando essa senhora deu um favor para ele, ele queria responder. Ele era sincero. Olha ele no dia em que ele estava orando por esse menino. Ele não simplesmente fez uma oração, olha, o bordão foi colocado no rosto dele, não deu resultado, ele orou, nada aconteceu. Poderia ter falado: que pena, perdão, desculpe, sinto muito. Ele se empolgou com a situação, andava de um lado para o outro, deitou em cima do menino, ele orava de coração a Deus. Nós vemos a sinceridade neste trecho. Antes de ser profeta, Eliseu era servo de Elias. Você lembra? Elias, o grande, conhecido talvez mais do que Eliseu no Novo Testamento e talvez considerado maior do que Eliseu. Mas quando ele passou para os céus, ele falou com Elias, ele falou: eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Ele viu Elias subindo, e não sei se essa é a medida, o metro, mas Elias fez 8 milagres, Eliseu fez 16. Irmãos, Eliseu, servo de Elias, ganhou experiência, e quando ele se tornou o profeta de Deus para a sua geração, foi um homem útil, um homem abençoado, um homem poderoso, milagres em todo lugar. Você faz a pergunta, como eu fiz: será que Geazi poderia ter sido profeta depois de Eliseu? Olha, isso está com Deus. Mas olha, o servo de um homem honrado e grande participe na honra do seu Senhor. É um fato. E Geazi foi convidado por reis para chegar na sua presença e contar as maravilhas de Eliseu mais tarde na sua vida. Eu tive o privilégio, durante 8 anos nos Estados Unidos, antes de ser missionário no Brasil, servir um pastor, Jim Leslie. Tive o privilégio de trazer ele aqui mais de uma vez para pregar para os alunos. Pastor Leslie nunca era conhecido mundialmente, nacionalmente. Ele era, por todo o seu ministério, basicamente numa região pequena, entre os caipiras de Tennessee do Norte, Tennessee do Noroeste de Tennessee, que fica no sul dos Estados Unidos. Mas tinha uma igreja relativamente grande, tinha passado
no final, 46 anos no mesmo ministério. E como co-pastor de Jim Leslie, eu compartilhava o honra dele. Foi chamado vez após vez para pregar em conferências, somente baseado no fato que eu era co-pastor de Jim Leslie. Uma vez eles chamaram um pregador nacionalmente conhecido para uma conferência, e na última hora ele para pregar sobre mocidade. E era um tipo seminário, e na última hora ele não poderia chegar. Não sei se ele ficou doente e esquece o que aconteceu. Eles me chamaram a noite anterior dessa conferência para pregar. Levantei naquela conferência, centenas de pessoas presentes. Eu falei: eu sei que todos vocês são decepcionados, porque eu estou aqui em vez de esta pessoa famoso, mas não tem ninguém mais decepcionado do que eu. Mas olha, eu recebi o convite não porque eu era tão maravilhoso como co-pastor, meu trabalho com mocidade foi abençoado, mas não era daquele nível. Mas eu compartilhava a honra do meu pastor. Ele era um homem de Deus. Ele orava. Ele era sincero, estudioso, levantou cedo, disciplinado. E eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele. Deixa eu falar uma coisa. Muitos de vocês vão ter privilégio. Espero que todos vocês. Ao sair do seminário, vocês que têm chamado para o ministério, você vai ter tempo, eu espero, de servir como co-pastor com outro pastor titular. Talvez não. Em alguns casos você vai diretamente para o seminário. Coitado de você. Mas pode ser, você vai compartilhar comigo esse privilégio. 8 anos eu era co-pastor. Deixa-me dar 4 dicas para você. Se você tem esse privilégio de trabalhar com qualquer pastor, ou talvez moças, como parte da equipe de uma igreja. Número 1, seja leal. Seja leal ao líder da equipe e para a igreja. Olha, eu conheço co-pastores que servem por um tempo, tem um probleminha na igreja, eles juntam alguns membros da igreja e vai 1 quilômetro para baixo, na mesma rua, e começar outra igreja. Esse é antiética. É desleal. Seja leal à igreja que você chamou, ao pastor que o convidou para trabalhar, e seja leal a ele. Número 2, seja confiável. Você vai receber informações sobre pessoas na igreja, informações sobre seu pastor. Seja confiável. Boca calada. Não é seu direito falar informações que não são para o público. Seja confiável, que o pastor, às vezes, ser transparente com você, o pastor, de vez em quando, confessando uma fraqueza dele, que você nunca vai repartir essa informação. Seja, número 3, diligente. Você está chamado para trabalhar? Trabalhe! Faça tudo o que você pode. Se você tem que levantar cedo, faça isso. Se você tem que ficar na igreja até 3 horas da madrugada trabalhando, faça o que é necessário para cumprir o seu dever. Seja diligente. E número 4, seja contente. Seja contente com o que Deus tem dado para você. Irmãos, olha, nós temos aqui uma lição sobre a vida de Geazi. Deus vai, eu falo seja contente rapidamente, deixe-me compartilhar. No momento que Deus tem outra oportunidade para você, Ele vai o chamar. Até então, trabalhe onde estiver. Meu tempo está fugindo, deixe-me andar. Veja agora comigo as ações de Geazi. Geazi era um homem cujas ações aparentemente eram totalmente aceitáveis, não é? Olha, Eliseu mandou, ele obedeceu. Ele foi útil. Eliseu falou: o que a gente vai fazer para essa mulher? Geazi falou:
ela não tem filho. Ele era útil, sugerindo ideias. Ele era confiável, cumpriu as ordens. Não temos nenhum lugar nessa história de capítulo 4 que ele não cumpriu as ordens dadas. Ele era protetor. Olha, aquela mulher chegou e agarrou os pés do profeta e Geazi chegou lá e falou, tentou afastá-la. Ele queria proteger o Eliseu. Mas, irmãos, essas ações eram incompletas, porque nós descobrimos que atrás dessas ações eram motivações erradas. Incompletos. Irmãos, ações são importantes. Ministério sem serviço é impossível. Você não é bem servo de Deus se não faz nada. E, infelizmente, há alguns assim chamados servos de Deus que basicamente não fazem nada. Se aparecer no domingo para pregar e quarta-feira tem feito tudo necessário. Mas, irmãos, em Lucas capítulo 17, a Bíblia fala que nós não podemos nos vangloriar do nosso serviço, porque no final das contas, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos feito, se tivesse feito tudo, tem feito apenas o nosso dever. Ações em si não são a base, nem a maneira de medir o nosso ministério. O que importa é a motivação do coração. 1 Coríntios capítulo 3 nos fala que seremos levados diante do tribunal de Cristo. A gente vai dar conta do nosso serviço. 1 Coríntios 9 nos fala que nós não podemos nos glorificar pelo nosso ministério, porque é apenas a nossa responsabilidade. Salomão falou em 1 Crônicas que quando nós temos entregado ofertas e qualquer coisa que puder, estamos apenas devolvendo para Deus o que Ele nos deu. Irmãos, Geazi falhou, fracassou, porque a motivação do coração dele não era espiritual. Ele era longe de Deus. E infelizmente há crentes que têm comportamento totalmente aceitável, mas são longe de Deus no coração. Veja aqui em capítulo 4, versículo 31. Ele foi à frente, levando aquele bordão, cajado do profeta. Chegou lá e, olha, Eliseu mandou ele com plena esperança que ao chegar ali, o menino seria levantado, ressuscitado. Colocou o bordão no rosto do menino, nada aconteceu. Ele fracassou, não era por causa de coisa que ele fazia. Não era coisa que ele sabia ou não sabia. O problema com Geazi era o que ele era no seu coração. Eu falo para vocês, eu pergunto para mim mesmo o que eu sou. De coração. Interessante, a mulher sunamita percebeu a sua natureza falsa. Ele chegou lá e falou, como vai o menino? Ela respondeu, tudo bem. Ela não ia entregar para este homem o coração dela. Vai bem, ela falou. Ela não quis falar até chegou diante do homem de Deus. Nós vemos em capítulo 5, você tem uma outra história, talvez até mais conhecida, de Naamã. Lembra de Naamã? Lepra, sírio, veio para ser curado do rei de Israel, e o rei falou, eu curar alguém de lepra? Como? Eliseu falou, manda ele para mim. Nem sai de casa, mandou Geazi com as informações. O homem foi curado, voltou, ofereceu tesouros, riquezas, prata, ouro, roupas. E Eliseu falou, quando saiu, Geazi falou, que pena. Todo aquele dinheiro vai embora. Ele vai passar para outra pessoa. Por que não eu? Vai ferir alguém se eu ganhar um pouco ao lado? Foi correndo atrás.
chamou o sírio Naamã, recebeu, voltou para casa. Você lembra que o profeta falou? Geazi, para onde você foi? Seu servo não foi para nenhum lugar. Sim, foi. O meu espírito não o seguiu quando você falou com o homem e recebeu os bens. É o tempo de receber riqueza e roupas e terras e coisas materiais. Então Geazi foi castigado. A lepra deste homem, Naamã, caiu e ficou em Geazi por toda a sua vida. Irmãos, seus motivos eram impuros. No lado de fora, tudo bem. Mas no lado de dentro, o coração dele era longe de Deus. E ele foi desqualificado diante de Deus. E foi inútil diante dos homens. Irmãos, nós temos, você e eu, uma chamada para tirar pessoas da morte espiritual. E o nosso fracasso está explicado aqui. Você fala, mas pastor, eu pequei, mas não sou realmente assim. Foi um deslize por parte meu. Não. Eu fiz isso porque eu sou assim. O meu coração é corrupto, é pervertido. E se não pela graça de Deus, eu sou na beira de um colapso horrível em qualquer minuto. Eu preciso guardar meu coração. Eliseu nunca usou a sua posição, o seu poder para si mesmo, mas estava sempre lendo a história dele para ministrar aos outros. Água para pessoas sedentes, óleo para uma viúva desesperada, um filho para essa mulher estéril, comida para os famintos. Eliseu providenciou bênção. Geazi aproveitou oportunidades. Eliseu demonstrava amor. Geazi demonstrou hipocrisia. Quem quer ser servo como Geazi? Sem poder, desqualificado, amaldiçoado. Provérbios 4 diz: sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Antes de ser co-pastor nos Estados Unidos, tinha outro do mesmo seminário que serviu naquele lugar. Olha, quando a igreja chamou esse homem, era realmente uma coisa fantástica. Ele era uma personalidade na universidade. Na época tinha 6 ou 7 mil alunos no seminário e faculdade. Ele cantava em um dos corais que viajava pelo país, fazendo propaganda pela universidade. Ele era um preletor fantástico, era cativante. A mocidade adorou este rapaz chamado Bud. A mocidade cresceu. Mas o Bud, por todos os seus talentos e habilidades, não guardou o coração. A sua esposa falou: Bud, você está lendo a sua Bíblia? Sim, claro, bem, eu estou lendo no escritório, na igreja. Ah, que bom. O pastor falou: Bud, você está lendo a sua Bíblia? Ele falou: sim, pastor, eu leio em casa. Começou a conciliar uma mulher divorciada. Caiu no pecado. A má fama dessa prejudicou o ministério. Anos mais tarde, quando eu assumi o papel, eu fiz visita com as centenas de jovens que a gente tinha no hall de participantes. Vez depois vez, ao bater na porta, alguém falou: ah, aquela igreja onde Bud era o co-pastor. Sim. Irmãos, guarde teu coração. A coisa mais importante não é seu talento, não é a sua capacidade,
O que importa é o coração fixo em Cristo. Colossenses fala, fixe seu coração como termostato. Tudo que nós fazemos, seu coração são as suas emoções, são sob seu controle. Olha, rapidamente, o meu tempo esgotou, mas deixe-me ler aqui. Colossenses capítulo 3, a Bíblia fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Em versículo 16 está escrito, louvando Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Você pode ficar grato, você pode controlar as emoções do seu coração. Versículo 22, servos, obedecer com singeleza de coração. Versículo 23, tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração. Irmãos, olha, guarde teu coração. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo meu ser. Deus abençoe. Fixa o meu coração, Pai, em ti, somente. Faz-me buscar tua presença, Senhor. Fito meus olhos em ti, ó meu Mestre. Dou ao Senhor todo o meu amor. Uma paixão por ti, Senhor. Quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Pai, me forma para ser o teu servo capaz, que teu amor seja o meu motivar. Faz-me seguir-te humilde e submisso, que só o Senhor possa me alegrar. Uma paixão por ti, Senhor, quero sempre fazer teu querer com fervor. Só para o Senhor eu quero viver, não só servir, mas amar-te com todo o meu ser. Então eu quero convidar você para continuar assistindo a essa série de mensagens e que você possa ser grandemente abençoado e pôr em prática para que o nome de Deus seja engrandecido. Amém. Deus abençoe.